Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que decompõe força. Aqui nesse canal eu ensino matéria de engenharia e muita gente vem nos comentários, às vezes eu estou explicando uma matéria super complicada e a dúvida do cara é se eu decompus a força certo. Se era para ser seno, se era para ser cosseno, enfim. Então para não ter que ficar respondendo a mesma dúvida toda hora, eu vou fazer esse vídeo aqui de revisão, vou deixar no canal, aí eu vou sempre referenciar quando alguém tiver essa dúvida esse vídeo aqui. E bom, né, gente, por que a gente tem que decompor uma força para começar, né? O exemplo mais claro que a gente tem na engenharia é a estática, né? Quando a gente tem um ponto, um corpo qualquer, que ele está sofrendo várias forças, a ação de várias forças aqui, uma força para lá, outra força para cá, enfim. A gente tem que garantir que o equilíbrio é zero, ou seja, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Mas como que a gente sabe se esse somatório é zero se cada força está para um lado? Como é que a gente sabe que isso aqui está equivalente? A gente decompõe essa força nos eixos conhecidos. Né? Por quê? Porque uma força ela é um vetor. Então, um vetor ele pode ter outros vetores que, quando a gente soma aqueles vetores, vai ser igual àquele outro. Vamos explicar melhor aqui no desenho. Essa força aqui ele é um vetor. Então, se eu somar esse vetor mais esse vetor, o resultado é esse. Então, a gente usa esse artifício para decompor força, porque em vez de a gente trabalhar agora com essa força inclinada, a gente trabalha com as equivalentes horizontal e a vertical dela. Por quê? Porque com isso eu tenho o meu eixo famoso x e y. Então eu consigo trabalhar agora com o somatório de força em x, se for igual a zero, beleza, está equilíbrio. E o somatório de força em y, se for igual a zero, beleza, está equilíbrio. Então, em vez de eu olhar para as forças inclinadas, eu olho para as forças nas componentes dela horizontal e vertical. Faço isso para todas as forças, né? Lógico. E assim eu consigo garantir o equilíbrio aí do corpo que está sofrendo essa ação das forças. E bem, gente, como vocês podem ver, isso aqui me deu um triângulo retângulo, que é isso aqui, né? Então, triângulo retângulo, lembrando aí para quem não sabe, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí entra a simplificação que a gente vai fazer aqui. Lógico que eu estou fazendo isso aqui é uma simplificação para os problemas de física, aqueles problemas comuns de física, ou na engenharia, análise estrutural, ou resistência dos materiais, que a gente simplesmente quer decompor uma força para resolver o problema, para achar o equilíbrio ali. Tá? Lá na estática a gente faz coisa mais complicada que às vezes a força está em três dimensões, aí realmente é melhor a gente trabalhar com o vetor da força, ela vai ter o componente x, componente y, a gente soma vetor com vetor. Vocês já devem ter visto isso, mas a ideia aqui desse vídeo é simplificar, para resolver problema aí de física de forma rápida em que isso aqui não é problema, que decomposição de força não era para ser um problema, pelo menos. Então, triângulo retângulo, né? Lembrando, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é esse aqui, e os catetos são os demais lados desse triângulo. E, gente, na maior parte desses problemas que eu estou falando para vocês, problemas às vezes de concurso, problema de física, problema de análise estrutural, a força que a gente quer decompor, ela vai ser a hipotenusa do triângulo, sempre. E a força decomposta, ou seja, o Fx, o Fy, que é o que a gente quer achar, vai ser sempre um cateto. E isso vai dar pra gente uma questão interessante que eu vou mostrar para vocês aqui na conta. Que é o seguinte, né? Lembrando aqui das nossas funções trigonométricas, o cosseno do ângulo θ, é o cateto adjacente ao ângulo, que é esse aqui, dividido pela hipotenusa. Beleza? Então, se eu quero achar o Fx, como é que eu faço aqui? Só passo o F para cima multiplicando. Entenderam? Então, como essa questão que eu falei, o F vai ser sempre hipotenusa, eu vou sempre multiplicar, galera. Eu não vou dividir. Se eu quero achar a componente da força decomposta, eu vou multiplicar pelo cosseno. Nesse caso aqui, para achar o Fx. Para achar o Fy, eu multiplico pelo quê? Pelo seno. Porque o seno é o cateto oposto ao ângulo, que é esse daqui, dividido pela hipotenusa. Beleza, gente? Então aqui, ó, sempre multiplico ou pelo cosseno ou pelo seno. Aí tem muita gente que decora um negócio que é errado também. Que fala, então a componente horizontal da força é cosseno, a componente vertical é seno. E não é, gente. Depende muito do ângulo que você está analisando. Sempre que você pensar em seno e cosseno, olha para o ângulo. Qual o ângulo que você está analisando? Porque se eu tivesse esse outro ângulo aqui, o ângulo que eu vou chamar de alfa, e aí? Será que continua a mesma coisa? Cosseno
é horizontal e seno é vertical? Claro que não, né? Por quê? Porque agora o seno é sempre isso. Ó. O seno do alfa é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, o seno do alfa é o cateto oposto, que é o fx agora, ó, dividido pelo f. Então, para eu achar o fx, analisando pelo ângulo alfa, tá vendo? O fx agora é seno do ângulo alfa, porque o ângulo alfa está aqui, seno é o cateto oposto. Da mesma forma que o fy vai ser o cosseno, porque é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Correto? Dividido pela hipotenusa. Então, vou até escrever aqui direto. Ó. O fy vai ser o f vezes o quê? O cosseno do alfa. Beleza? Então, a força que a gente quer decompor é a hipotenusa e os outros são os catetos. Diz pra gente o quê? A gente sempre multiplica pelo seno. Multiplica, multiplica. Nunca vai dividir. Bem, e tem a forma que eu penso também, gente, que assim, o jeito que eu penso pra mim, pode ser que sirva pra vocês também. O jeito mais simples de pensar isso aqui, que sempre também vou olhar pro ângulo. Sempre vou ter que saber se é seno ou cosseno. Mas como é que eu sei? O cosseno, gente, a força tá aqui, é a caneta azul, a que eu quero decompor. Eu vou ter que, a componente horizontal eu vou ter que levar pra onde? Pra cá. A força está aqui, eu vou ter que arrastar a caneta para cá. Se eu arrasto a caneta para o lado do ângulo, é cosseno. Se eu levo para o outro lado do ângulo, é seno. É isso que eu decoro na minha cabeça. Tá? Mesma coisa para o ângulo alfa. Lembra que o ângulo alfa ficou ao contrário, seno e cosseno? Se eu levo a caneta, eu quero achar o FY, vamos supor. A força inclinada é essa aqui, a caneta azul. Tem que levar a caneta para cá. Correto? Tem que levar a caneta para o lado de lá. Estou levando ela para o lado do ângulo. Quando eu levo a caneta para o lado do ângulo, cosseno. Tá vendo? FY, cosseno. Quando eu levo a caneta para achar a força vertical agora, para o lado de cá, para o outro lado do ângulo. O outro lado do ângulo é seno. Tá? Então, eu decorei isso na minha cabeça e funciona sempre. O lado do ângulo cosseno, olhando o teto agora, o lado do ângulo cosseno, o lado oposto do ângulo seno. Tá? Então, pensa isso que eu acho que é melhor para decorar, para não perder tempo, ficar pensando, cateto oposto, adjacente, ficar fazendo trigonometria num problema de física, que não era nem para isso ser uma preocupação, né? Enfim. Bem, eu vou mostrar agora alguns exemplos aqui, bem basicão, assim, de como que a gente vai aplicar isso aí numa viga, numa seção, sei lá, no que for aí o problema de vocês. Bem, tá aqui, galera, um problema real. O problema aqui é que a gente tem uma força inclinada numa viga, tá? Aí eu vou fazer o somatório de força, tem que decompor essa força no x ou no y. O que eu faço? Ó, eu quero achar primeiro a horizontal. Ó. A força está aqui, nessa direção, levo para cá, é horizontal. Então, não levei para o lado do ângulo? Cosseno. Então, o fx é igual a f, sempre multiplica. F vezes cosseno. Então, é cosseno porque eu levei para o lado do ângulo, multiplico porque quero achar a força decomposta. E o fy, logicamente, vai ser o contrário. Né? A força está aqui, eu estou levando para cá. Né? A componente vertical. Então, estou levando para o outro lado do ângulo, é seno. Seno de θ. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Bem, galera, agora eu tenho uma outra viga aqui em balanço, a força está aqui, só que o ângulo θ que ele me deu, acho que dá para ver que isso aqui é um θ, né? Essa bolinha aqui. O θ agora está desse lado. Como é que você vai fazer aqui, nesse caso? Eu quero achar o fx primeiro, vamos lá. Fx, a força está aqui, levei para cá onde está o fx, horizontal. Estou levando para o outro lado do ângulo, é seno. O outro lado do ângulo é seno. A força está aqui. Quero achar a componente vertical, estou levando para cá, é o lado que está o ângulo. Então, cosseno. Beleza? Bem fácil, né? Tá decorado isso aí. E uma outra seção qualquer aqui, vamos supor uma seção transversal, uma peça. Acontece muito na resistência de materiais, a força F. Mesma coisa, gente. Se ele me der esse ângulo aqui, ó, a componente horizontal, levo para cá, para o lado do ângulo, cosseno. Componente vertical, levo para lá, para o outro lado do ângulo, seno. E como vocês podem perceber, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui, 90 graus aqui. Isso aqui é um outro triângulo retângulo, 90 graus aqui. Isso aqui é um outro triângulo retângulo, 90 graus. Ó, a força é a hipotenusa. A força aqui é a hipotenusa. A força aqui é a hipotenusa.
Os catetos são as forças que a gente quer encontrar decompostas. Tá vendo? Então, por isso, a gente vai sempre multiplicar, 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 multiplicar. E aqui também a gente multiplica. E bem, galera, um outro exemplo aqui para a gente pensar é em eixo inclinado. Nem sempre o nosso eixo vai ser o x e y horizontal e vertical. Então, como que a gente olha para um eixo inclinado, né? Isso acontece muito no problema de física do ensino médio, lá que a gente tem aquele bloco inclinado. Na resistência de materiais acontece muito também. A gente tem que trabalhar com eixo inclinado. E como é que a gente vai fazer, então, nesse caso? Bem, eu tenho aqui meu eixo x, meu eixo y. Eu tenho uma força aqui, força F. Mas se eu quero trabalhar com eixo inclinado, porque, sei lá, porque o problema lá da física está inclinado e eu acho que é melhor trabalhar com eixo inclinado. Já vou mostrar um exemplo aqui da resmática, na aplicação disso. E esse eixo inclinado ele está aqui. Ó. Eu vou chamar esse eixo agora de x', e o eixo perpendicular, né? Sempre os eixos... Emburrou aqui, gente, perdão. X'. E o eixo, né? Se o eixo x' está aqui, o y' tem que estar perpendicular a ele, para o outro lado. A 90 graus. Como que eu trabalho aqui nesse caso, gente? Para decompor essa força F no eixo x' e y'. Cara, é a mesma coisa. Desde que eu tenha esse ângulo aqui, entre a força e o eixo. Tá? Então eu preciso desse ângulo θ que está da força com algum desses eixos, ou o y' ou o x'. E agora, como é que eu faço para decompor? A mesma coisa. A força está aqui, quero levar ela para o x'. Multiplico pelo cosseno do θ. Então, meu fx' é igual ao f vezes o cosseno de θ. Para levar para o eixo y', estou levando para o outro lado do ângulo, é seno. Então, fy' é igual a f vezes o seno do θ. Beleza, galera? Então, eixo inclinado, mesma coisa. Vamos dar um exemplo que eu disse que ia passar para vocês. Na resmática acontece isso aqui, ó. A gente tem materiais lá na engenharia, mas em corpo inclinado aí da física também, do ensino médio, pode ser que sirva. Que é o quê? Eu tenho uma força F aqui, e eu tenho que encontrar essa força aqui, que está tangenciando essa seção, que é uma força V, e uma força que está normal a essa seção, que está a 90 graus dela, que é uma força N. Então, gente, nesse caso, como é que a gente trabalha para facilitar a nossa vida? A gente vai considerar que esse eixo aqui é um eixo x', que está nessa força aqui, tá vendo? E esse eixo para cá, que está a 90 graus, é um eixo y'. Aí, geralmente, esses problemas dão para a gente esse ângulo aqui, θ da seção. O que a gente faz? Se isso aqui é horizontal, isso aqui é a seção inclinada. Então, a gente pega essa seção aqui e leva para cá, ó. Está paralela, essa linha azul está paralela a essa linha da seção. Então, eu sei que aqui é θ também. O que eu faço agora para fazer o equilíbrio disso? Decomponho essa força F nessa direção aqui, que é a direção do V, tá vendo? Essa direção aqui, do y', e o outro lado perpendicular é a direção do x'. Então, minha força N, ela é igual a quem? O F vezes o... Eu não quero levar para a direção do x' que está aqui, ó, que está perpendicular a isso aqui, estou levando para o outro lado do ângulo. O outro lado do ângulo é quem? Seno. Então, o N vai ser F seno de θ. E o V? O V aqui, quero levar para essa direção aqui. Então, estou levando a força, está aqui, força F, quero levar ela para essa direção. Para o lado que está o ângulo, cosseno. Beleza, galera? Então tá aqui mais uma dica de decompor força em eixos x', y'. Mesma coisa, a gente precisa saber o ângulo que a força está fazendo com um desses eixos aqui. Ou x' ou y'. Aqui, no caso, o θ está em relação ao y'. Galera, uma outra macete aqui, que isso cai muito, questão de concurso, até o livro mesmo de engenharia, ensino médio, enfim, eles dão muito esse tipo de triângulo aqui pra gente, nos problemas, às vezes de treliça, ou sei lá qual problema de física que for, de equilíbrio, de força. Mas ele dá esse triângulo pra gente, que é um triângulo que é chamado de 3, 4, 5. Ele está desproporcional aqui, mas aqui dá para entender que isso aqui é hipotenusa, isso aqui é um cateto, esse é outro cateto. E por que é importante saber isso aqui? Porque em triângulo retângulo, as medidas deles são proporcionais. Se eu multiplicar, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, se eu multiplicar esse 3 aqui, se eu multiplicar tudo por 2, a proporção continua igual. Ou seja, esse triângulo é 3, 4 e 5. Poderia ser o dobro de tudo. 6, 8, 10. Ou multiplicar tudo por 3. Vai ficar 9, 12, 15. Quem quiser fazer pode fazer lá por Pitágoras, né? A gente sabe que a hipotenusa, quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa, se eu tenho
3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Tirei a raiz aqui, passei o quadrado para cá. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25 é 5. E no que isso importa para a gente? Porque muitas vezes os problemas vão dar para a gente uma distância, para a gente achar um ângulo θ. Então, com a distância a gente acha o ângulo θ, com o ângulo θ a gente decompõe a força. Entendeu? Porque o ângulo θ vai ser igual tanto para a distância quanto para a força, né? Porque a força ela vai estar acontecendo naquela distância ali. Enfim. Só que esse triângulo é dado muito nesses problemas que eu falei, de concurso e tal, porque ele é simples de resolver. Porque a gente não vai precisar achar o θ para decompor uma força nesse tipo de triângulo aqui. Outros triângulos pode ser que a gente tenha que encontrar força, é muito provável, mas esse tipo aqui não precisa. Por quê? Vamos fazer o seno do θ vai ser quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. 5. Isso aqui dá 0,6. O cosseno aqui em cateto adjacente, que é o 4 dividido por 5, que é a hipotenusa. Isso aqui dá 0,8. Então, se eu quisesse decompor, se isso aqui fosse uma força agora, tá? Uma força F. Se eu quiser achar a componente horizontal, a força está aqui, levei para o lado do ângulo cosseno. Então, a força X vai ser igual à força F, que a gente já viu, vezes o cosseno do θ. Só que quem que é o cosseno do θ? Não é 0,8? Pronto. Tá vendo? Eu não preciso do θ. Eu já sei que é 0,8 ou trabalhar com a fração aqui, 4/5. E o seno, Fy, né? Essa força que está vertical, estou levando para o outro lado do ângulo. Levando para o outro lado do ângulo aqui. Peraí. Assim. Vai ser seno. Então, F vezes seno de θ, que é 0,6. Ou 3 sobre 5. Tá? Então, muitos exercícios desse aí, de concurso, de livro, que é simplificar a tua vida dando um triângulo 3, 4, 5. Poderia ser também, sei lá, 0,9, 1,2, 1,5. Né? Desde que os números sejam múltiplos, né, desses aqui. Bem, então isso aqui é para simplificar a vida, né? Outros problemas que são outros tipos de triângulo, que não seja essa proporção aqui, aí pode ser que a gente vai ter que achar mesmo, não tem jeito, vai ter que achar o valor do θ, fazendo arco tangente, ou sei lá, se ele der hipotenusa, trabalhando com aquela fração ali, tá vendo que vai ser 1 3/5, 4/5, mas poderia ser uma outra fração. Aí depende de cada problema, tá? Mas se fosse triângulo 3, 4, 5, ou múltiplos disso aqui, vai facilitar muito a tua vida, que vai ser sempre ou 0,8 ou 0,6 o seno e cosseno. Tá? Não importa se fosse aqui 6, 8 e 10, ainda seria a mesma proporção. 3/5 e 4/5. Lembrando que esses triângulos retângulos são proporcionais sempre. Quando a gente multiplica todos os valores por uma mesma constante, a proporção continua igual. Fração é proporção, né? Beleza, galera? Então espero que esteja explicado, que o pessoal da engenharia não tenha mais dúvida com isso, né? E se ajudou de alguma forma aí, deixa o like no canal, se inscreve também, que eu vou continuar postando mais conteúdo de revisão básica assim, do ensino médio, que muita gente chega na engenharia e tem dificuldade nisso também. Então, assim, você é obrigado a postar isso aqui, para ensinar as próprias matérias da engenharia, que é resistência de materiais e teoria das estruturas que mais tem aqui no canal. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, então. Valeu. Like, hein? Não se esquece e se inscreve no canal também. Valeu!